Há uma máxima no mercado que, para se diferenciar nos negócios, é preciso ter preço baixo e atendimento personalizado. Mas tem muito mais que isso. É preciso também ficar atento às tendências e também ao que os especialistas chamam de visão sistêmica dos negócios. Vamos falar sobre isso hoje no Rumo Certo? Como estar à frente dos negócios no mercado? Esse é o assunto e para isso eu trago um especialista. Está comigo, Ricardo Vinhas. Ricardo é CEO e fundador da K2. Ricardo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. Da mesma forma, agradeço ao Rumo Certo, a programação, a tua equipe toda e a oportunidade de conversar com empreendedores do nosso Brasil e de fora dele. Ótimo, obrigado a você pela disponibilidade de conversar com a gente. Falando lá de Pelotas, no Rio Grande do Sul, com uma temperatura abaixo de 10 graus, eu imagino. E que bom tê-lo aqui conosco, Ricardo. Obrigado pela gentileza de aceitar o nosso convite. Eu queria, antes de seguir na conversa, no conteúdo da nossa conversa propriamente, conhecer um pouquinho da sua trajetória e do trabalho que você desenvolve na K2, o que é a K2 também. Conte lá pra gente. Perfeito. Sendo breve dentro do possível, a minha trajetória, a minha formação profissional, eu sou médico veterinário, trabalhei 30 anos no setor agropecuário e por uma questão de ciclos de vida, percebemos lá naqueles idos, faz 14 anos atrás, que o agronegócio como um todo tinha muito o que utilizar das tecnologias já disponíveis naquele tempo quanto a parte de áudio e vídeo. E a partir daí a gente começou a fazer uma caminhada nesse sentido, buscando tecnologias que atendiam o nosso mercado, guardando as possibilidades técnicas que se tinha, lembrando que naquela época a internet estava saindo de semidiscada para discada, não havia o e-commerce, não havia a facilidade da comercialização que nós temos hoje, e a partir daí nós viemos buscando tecnologias que já tinham disponíveis e outras que se apresentaram na sequência para poder atender inicialmente esse mercado de agro. Depois, na sequência, nós percebemos que as tecnologias que se tinha disponível, tanto para transmissão ao vivo, plataformas de vídeo, parte de videoconferência e outras tecnologias, elas não só não deveriam, como poderiam estar sendo trabalhadas também com outros nichos. E aí nós avançamos em fornecer tecnologias de áudio e vídeo, como falei inicialmente, para outros setores. E aí a caminhada é longa no sentido de setorização. Nós estamos falando antes das ferramentas gratuitas quanto à transmissão ao vivo e hospedagem de vídeo. Nós estamos falando antes das lives que ocorrem hoje de forma usual pelas várias plataformas disponíveis que tem no mercado. E nós viemos avançando, trabalhando com tecnologia profissional, ofertando sempre tecnologias profissionais e responsabilidade técnica na condução dos projetos. Ótimo, a gente se propôs a falar sobre diferenciais, talvez, né, que façam a empresa se destacar no mercado. A tecnologia ajudou muito nesse processo, né, Ricardo? Sim, a tecnologia vem com o valor embarcado por si só, e quando nós estamos falando de tecnologia de comunicação, aí nós viemos avançando na parte de comunicação em massa, né? Que nós tínhamos detentores de tecnologias para utilizar esses meios, e a internet veio de uma forma avassaladora, chegando o acesso em vários rincões, e aí com a possibilidade dos conteúdos, né? Que o conteúdo, como a gente fala sempre, o conteúdo é daquele que detém o conhecimento. A tecnologia vem para facilitar esse processo do conhecimento chegar nas pessoas na ponta final. E sabe com as várias formas hoje que se tem de utilização de internet, né? Não só na qualificação das internet, também agora com a entrada de internet via satélite, facilita o acesso dessa comunicação transversal, sai um pouco da bolha e tu fala de forma transversal com um universo muito maior de pessoas que não tinham acesso a esse tipo de conteúdo. E aí eu não estou especificando o conteúdo. O conteúdo, para mim, ele é vasto. Dependendo da necessidade do usuário, do momento de vida que ele está, ele vai buscar um conteúdo mais profundo, mais raso, independente da área de atividade dele. Não só na parte de negócio, como também na parte de conhecimento e de extensão de conhecimento. É um desafio e tanto, imagino, né, Ricardo? Assim,
não só para oferecer esse serviço, como a K2 faz, mas para que as empresas entendam da importância disso, não é? Como a gente consegue fazer empresas tradicionais, por exemplo, no mercado, grandes corporações, que servem, por exemplo, para pequenos também, mas entenderem da importância do investimento que é preciso se fazer na comunicação dessa forma, né? Ao mesmo tempo que a gente vê as ferramentas hoje tão democráticas de comunicação, mas há uma exigência de uma profissionalização cada vez maior dessa comunicação, né? Então, cada vez mais. E aí, onde é que está esse equilíbrio da gente oferecer isso com cada vez mais profissionalismo e as empresas valorizarem isso cada vez mais? É um aprendizado. Se nós partimos da premissa que pré-pandemia, vamos falar pré-pandemia porque houve um corte com relação à utilização de tecnologia muito significativo no pré e no pós. O Brasil, um país com dimensão continental, até pré-pandemia, nós pensávamos, a maioria, ou a grande parte da maioria dos empresários, dos empreendedores e dos usuários, de forma física. Qual é o deslocamento para ir a Brasília? Eu vou de avião, eu vou de carro, vou de ônibus, vou de quê? Entendeu? Para poder fazer uma reunião contigo. Não se pensava em fazer essa abordagem de forma que nós estamos fazendo agora, virtual, que passou a ser, durante a pandemia ou pós-pandemia, algo usual, como andar para frente, como eu digo, entendeu? E, obviamente, que essa tecnologia já estava disponível antes de 2020 e 2021. Ela já havia, só as pessoas não tinham traço cultural de tudo isso. A partir daí, começa a mudar as coisas de uma forma muito saudável, eu vejo como muito saudável, porque a otimização de recurso, tanto o recurso financeiro, recurso tempo, estresse, recurso ambiente, que se evita em termos de função direta e indireta, né, com relação ao deslocamento, é uma mudança de cultura. Agora, o que fazer com essas tecnologias? Como chegar a essa comunicação? É muito profundo esse detalhe. Por exemplo, vamos falar em campanhas de Google Ads. Dependendo do produto, funciona muito bem, entendeu? Vamos falar em campanhas de orgânico, vamos falar em campanha no LinkedIn, vamos falar em Instagram e outras plataformas, vamos falar em blog, vamos falar em prospecção ativa, que é uma técnica relativamente recente no Brasil, mas que nos Estados Unidos já funcionava há muito tempo, e recente no Brasil, e talvez já não tenha o mesmo engajamento que tinha 2, 3 anos atrás, e são questões dinâmicas que tu tem que ir alterando, sentindo, percebendo, ajustando, para poder te colocar sempre à disposição do teu público-alvo ou do projeto do cliente, e sempre buscando novos parceiros de tecnologia também para atender melhor a esses projetos e os novos projetos dos novos clientes. É um ciclo desafiador, ao mesmo tempo extremamente saudável, porque oxigena o cérebro, né? Tu tá no front, no sentido de sempre tentando buscar a particularidade de cada situação, de cada negócio, porque aqui não é o nosso negócio, é o negócio do cliente. Onde é que está o público do cliente? O que ele precisa quanto à tecnologia? O que é ideal para isso? O que nós podemos contribuir com a nossa visão de médio e longo prazo para anteceder situações que ele não percebe ainda? Aí está a nossa responsabilidade técnica de poder fazer uma fala bem objetiva e de valor agregado, e não estou falando de dinheiro, estou falando de valor agregado, de causa e consequência. Às vezes uma redundância de internet é um gerador que ele não se entendeu para colocar, que precisa. Ótimo, ótimo, ótimo. Não, nesse sentido eu quero fechar esse bloco e fazer uma provocação para o próximo aí, para a gente falar de futuro, né? Que a gente fala de futuro hoje a cada segundo muda, a cada tempo já tem que estar muito antenado mesmo com tendências, né? Talvez a palavra tendência seja aí a máxima do momento em que tem que ficar muito antenado. A gente está com novas tecnologias a cada dia, está aí com inteligência artificial perturbando e facilitando ao mesmo tempo, porque por um lado assusta, por outro instiga, quase que apaixona, né, Ricardo? Mas eu queria saber com você isso, de que estratégias, então, a gente pode fazer com tecnologias tão móveis, eu diria aí, com tantas ferramentas que a gente tem e vai ter cada dia mais pela frente. Qual é a orientação, talvez, para os empreendedores, independente do porte de empresa que a gente esteja falando? Vamos fazer um intervalo rapidinho e a gente segue nessa conversa na sequência, tá bom? Perfeito. Perfeito. Convido você de casa para continuar com a gente aqui. Rumo Certo volta já já.
com o rumo certo, hoje nós estamos falando sobre diferenciais competitivos nas empresas, tendo como foco a comunicação. E com tantas ferramentas disponíveis que a gente tem hoje, graças à tecnologia. Estou conversando com um especialista no assunto, Ricardo Vinhas, CEO e fundador da K2. Retomamos nossa conversa, Ricardo. Fizemos uma provocação aí na passagem de bloco, do que a gente pode esperar para o futuro aí, né? De como as empresas que oferecem soluções, como a K2, e de como as empresas que precisam de soluções podem se preparar, talvez, se é que é possível, porque as coisas mudam tão rápido, né? Mas qual é a visão de vocês, a sua visão aí, para o futuro, quando a gente fala de comunicação mais assertiva nos negócios? Essa questão do DNA, da busca recorrente, né? E cada vez mais te leva ao âmago da questão, que é a humanização dessa comunicação. Então, quanto mais humanizado tu tiveres quanto à tua comunicação, e aí essa receptividade pode ser no e-mail, pode ser na entrevista, pode ser num telefonema, no WhatsApp, não interessa qual é o canal que o cliente está entrando. Agora, quanto antes tu conseguir trazer esse cliente para um atendimento humanizado, para poder entender a situação dele naquele momento, você vai conseguir, de forma muito rápida e objetiva, encontrar as necessidades dele, ou tentar encontrar as necessidades dele, né? Porque todos temos dores. O cliente só te procura porque ele está com alguma dor, né? Às vezes ele nem percebe essa dor. E aí a tua capacidade de entendimento e de compreensão é tentar identificar isso junto com ele e poder, dessa forma, auxiliá-lo no projeto. Que pode ser uma demanda que tu pode resolver, ou tens algum parceiro para indicar, ou sugere ele a busca de algum parceiro mais específico para resolver. Porque normalmente as pessoas e as empresas vêm com necessidades muito ou claras, ou nem tão claras assim quanto ao projeto delas ou a dimensão do projeto. E quanto antes tu consegue emergir com ela no sentido de sentir esse projeto, e a partir daí ela sentir segurança nessa parceria, no sentido de confiança, tu consegue dar uma liga muito importante e consolida não só para aquele projeto presente, para negociações futuras também, e para novos clientes. Agora, Ricardo, tem uma dúvida, ao mesmo tempo, talvez puxando um pouco mais para o varejo, para negócios menores, mas aí pela sua experiência você vai me dar a sua avaliação. É curioso como a gente consegue esse equilíbrio entre a personalização, a humanização cada vez maior. Se a gente tem ferramentas disponíveis e tem uma demanda cada vez maior pelo serviço, ou pela rapidez nos serviços, na prestação, na entrega de um produto, e que oferecem soluções muito mais automatizadas, automatizadas mesmo hoje em dia, né? O contato é muito mais automático, às vezes as mensagens são automáticas. E isso é bom também, por um lado, que, enfim, facilita processos, reduz custos, né? Mas como manter essa automação e, ao mesmo tempo, a personalização, e que as coisas parecem contraditórias? Como é que você vê isso também? Tecnologia que avance cada vez mais, de certa forma, dá a ideia de um afastamento, né? Porque se não precisamos estar mais juntos, talvez na mesma sala, para conversar sobre um assunto. Mas é preciso que sejamos cada vez mais próximos ao mesmo tempo. Onde é que está esse equilíbrio, Ricardo? Onde é que está esse equilíbrio? Como que se consegue? Voltando à questão da humanização, para mim a sociedade se colapsou porque ela se afastou da humanização. Ela se afastou do trato, do respeito, dos valores. A tecnologia só veio para facilitar, ela não é empecilho. O carro, por exemplo, não é empecilho. O que você vai fazer com o seu carro pode ser um empecilho ou não, pode ser um facilitador de processo. Então, desta forma, você poder utilizar a tecnologia, que nem nós estamos utilizando agora, de uma forma, diria, glamurosa, pelo objetivo da fala, do projeto, da extensão, de chegar com uma comunicação valorosa para as pessoas, brilhante, parabéns para ti, para tua equipe, pela iniciativa, entendeu? Porque aí é o conteúdo. Nós estamos tratando de homem para homem, de pessoa para pessoa, para quê? Que as pessoas que nos escutem coloquem uma vírgula em alguns processos diários e entender que, por maior o distanciamento ou não, a tecnologia ela contribui, ela não vem para afastar. Quando você utiliza a tecnologia como escudo, a questão da automatização que você estava falando,
Os processos automatizados, principalmente a questão de atendimento, eu sou um crítico com relação a isso, porque distancia e tu acaba perdendo o cliente por outro lado, porque ele não quer que tu aperte o número 9 ou 35 ou 44, ele quer falar com alguém. Entendeu? E aí, claro, tu vai dizer assim, mas uma empresa grande e tal. Então, mas quantos clientes? Essas empresas só sobrevivem porque não tem concorrência, porque a hora que tiver uma concorrência que tu consiga falar e consiga pelo menos entender, olha, é por aqui ou por ali, e às vezes é uma fala de segundos e tu direciona a pessoa. E aí eu entro numa outra questão importante talvez nesse processo, que é engajamento, né, de colaboradores, de equipe, de um todo, né? Que também foi-se aquele tempo de que é um setor separado que vai resolver tal questão, né, Ricardo? Sim. A gente está muito mais junto agora também, né? Sim, com certeza, mas tudo isso aí são modelos de gestão, né? Essa questão departamental que se houve em determinado período, são modelos de gestão que foram se implantando nas empresas, dependendo do tamanho dela, e acabaram se criando, em algumas delas, as mais antigas, muitos feudos dentro da própria empresa. Isso acabou impactando o crescimento da própria empresa. Ela tinha dificuldade de largar de um feudo se comunicar com o outro, porque eram feudos. Departamento X, o Y, Z, eu não vou entrar no mérito da questão, porque é uma questão de segurança. Quando o colaborador ele não tem segurança, obviamente por uma questão de preservação, e é natural de qualquer espécie, ele acaba se protegendo. E a proteção, às vezes, era afastamento, não deixar entrar na minha seara. E, obviamente, que isso aí levou um revés muito grande na maioria das empresas, porque quando entrou a questão da tecnologia, e aí a tecnologia em vários setores, né? Nós podemos falar no próprio setor de comunicação, podemos falar nos jornais, comunicação nos jornais, a hora que entrou a digitalização nos jornais, com a entrada de site, de hot site, de toda essa mídia digital, foi uma dificuldade dentro de grande parte dos players dos jornais, podemos falar de Brasil, para vencer essa resistência interna de ir para o digital, essa preocupação de uma concorrência, quando na verdade ela é convergente e colaborativa, sim, dependendo se tu utiliza de forma saudável, senão ela é danosa. Então começou a ocorrer brigas internas dentro das próprias empresas, com um desafio, vem cá, a internet vem para derrubar os jornais, citando como exemplo, que é fato. Sim. E as empresas que se revitalizaram, que se abriram, que entenderam que aí tinha oportunidade, que haveria a necessidade de ter ajuste no plano de negócio, estou falando de jornal papel, certo? Elas avançaram. E temos empresas com mais de 100 anos hoje muito bem no mercado brasileiro. Gazeta do Povo, por exemplo, de Curitiba. Ela conseguiu dar a volta. Estou dando um exemplo, não estou fazendo merchan, mas estou dando um exemplo que foi desafiador eles se reestruturarem dentro de um negócio que é de comunicação, né? Eles trabalham com televisão também, pelo que eu entendo, e se reposicionaram, e precisa esse reposicionamento, porque o mercado é dinâmico, você tem que estar atento às modificações de negócio e de público, para você estar sempre repactuando as suas ideias quanto às entregas e as necessidades do seu público-alvo, pode ser cliente final, pode ser o seu cliente intermediário. Pois é uma questão de cultura, né, Ricardo? Porque ferramentas a gente tem, resultados comprovados já se tem, né? De uma comunicação desta maneira, usando as ferramentas que a gente tem, é métrico isso, né? Mas ainda há uma resistência cultural. Você acha que tem muito da nossa cultura de talvez não abraçar tanto o que o mercado demanda? Eu acho que tem o receio de perder o status quo, a insegurança, do inusitado, do desconhecido. Quando você vence a insegurança, o medo, você transcende uma barreira invisível que está dentro de nós, do coração de cada um de nós, e que tu transcende para sempre, para a sua vida pessoal, profissional e etc. Não quer dizer que, dependendo da caminhada, o quanto você transcendeu, que ainda não vai ter algum revezinho de insegurança, mas a partir do momento que você transcende, você transcende. É uma conquista. É uma conquista. E é para todos, pra né, todos, Ricardo? É viável para pequenas e médias empresas, quer dizer, não é de grande investimento, né? Não, pelo contrário, é pessoal, é consciência, é aquisição de consciência, é autoconhecimento. Quanto antes nós chegarmos no autoconhecimento, né, e aí
E o autoconhecimento, a nossa bússola, eu digo, está dentro do nosso coração, né? Se você conseguir sentir o seu coração, ele vai conseguir ligar para o seu plano de vida. Então a caminhada é por aí, agora tem que sentir o coração, né? Se não sente o coração, perdeu a bússola. E aí não encontra a caminhada do mapa. Não, mas fico feliz, né? Porque parece ao mesmo tempo uma volta de valores, assim, né? Cada vez maior. Sim. Com tanta tecnologia, mas a gente precisa se reconectar, talvez, né? São coisas que se perdeu ao longo da história, Sebastião. Por exemplo, direito natural. Estava lendo ontem sobre direito natural, que é algo que eu não havia visto falar em direito natural até o mês passado. E, por exemplo, o direito de conceber e ser concebido é um direito natural. Sim. Assim como a natureza, os animais, o respeito que eu tenho por ti, por tudo. Então, nós desvinculamos isso, e eu nem vou entrar no mérito de que forma, porque eu acho que não cabe aqui nesse momento, entendeu? Mas é um ganho capital quando tu começa a buscar essas questões de essência e pactuadas com esses valores que você está falando, você consegue, de certa forma, se afastar um pouco do que é necessário se afastar e avançar nesse novo. É muito bom, né? A gente precisa ter o pragmatismo dos negócios, eles precisam ser sustentáveis financeiramente, funcionar, mas nada caminha sem ter a visão humanizada à frente, como você colocou, né? As empresas são feitas por pessoas, né? Então, é lógico, o capital é importante, é necessário, mas sem a humanização, sem o tratamento e sem essa valorização dos valores, quase que redundando aqui, nada também segue e cada vez menos, né? Cada vez mais essa exigência, apesar de tantas facilidades tecnológicas, de tantas ferramentas que a gente tem no mercado, né? Parece contraditório, mas é cada vez mais integrado, né, Ricardo? Sim. A questão do capital é fundamental. Tu tá numa 3D, tem conta para pagar, como eu digo, né? Então tem que ter capital, a empresa tem que dar resultado e tal, etc. Mas a forma de buscar esse resultado, cada vez mais hoje, as empresas que querem seguir neste mercado ou nos mercados que elas estão e querem crescer, ela tem que buscar esse entendimento quanto ao cliente final, do seu cliente ou o próprio cliente. Qual é a necessidade dele? Quanto antes você identificar, ele vai remunerar o seu trabalho, porque é o seu trabalho. Entendeu? O trabalho dele depende do seu trabalho. Então, obviamente que isso dá uma liga muito legal, porque a entrega é conjunta. Muito bom, muito bom. Ricardo, foi um prazer enorme conversar com você aqui hoje. Eu diria que faltou só um chimarrão para nós. No mais, tá tudo muito certo. Tá aqui do lado, Sebastião. Tá do lado. Não tenho dúvida com esse friozinho, então... Não precisa de frio para tomar chimarrão, com esse friozinho estimula. Obrigado demais pela sua participação aqui, foi de um aprendizado enorme para mim, tenho certeza para quem está nos acompanhando em casa também. Quero que você volte mais vezes, porque se deixar a gente conversa aí o tempo inteiro. Obrigado mesmo, sucesso no seu trabalho aí, viu? A todos nós, Sebastião, fica com Deus, hein? Você também. Felicidades. Você também. Muito bem, muito obrigado a você de casa que acompanhou o Rumo Certo com a gente de hoje também. Volto no próximo programa, um forte abraço e até mais.